Esse é o segundo one-shot de Tatsuki Fujimoto após o término da primeira parte de Chainsaw Man. O seu primeiro foi uma experiência bem tocante da relação de duas artistas. Agora, Goodbye Eri aborda um tema que ele já conhece muito bem e já abordou antes em Fire Punch, provando mais uma vez para todos que esse cara sabe como escrever histórias. Até tirei a saia hoje de apresentadora, pois o assunto vai ser um pouco mais sério. Hoje vai ser a Sai que vai apresentar. Após o término da parte 1 de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto veio fazendo algumas histórias, o que é plausível pois ele quer testar coisas novas antes de ficar preso novamente numa rotina de mangá semanal. E principalmente ter um bom tempo para escrever a segunda parte de seu novo sucesso é essencial após a grande expectativa posta pelos seus leitores. Hoje iremos falar de seu último one-shot até então, Goodbye Eri, uma história bem interessante, onde muito se dá pela forma que ela é apresentada, em quadros, apenas na horizontal, simulando mesmo como se fosse uma gravação em sua maior parte. O mangá passa uma proposta de como de fato estivéssemos assistindo um filme, algo que já foi apresentado em Fire Punch nas cenas da Togata, só que a diferença é que aqui fica realmente bom. O one shot pode ter 200 páginas, mas acredita em mim, a maioria dos quadros trabalha muito mais repetições e pausa nas cenas, onde você termina o one shot e diz, não era tão longo assim. Mas ok, Nift Baca Quieto, qual é o meme da história? O meme é você se inscrever no canal e dar like no vídeo, assim eu posso continuar postando mais vídeos como esse. Dito isso, vamos começar. Obviamente o vídeo irá conter spoilers, pois eu vou falar da história por um todo, então eu peço que leiam para não estragar a experiência. Vão por mim. Dito isso, vamos começar. A história começa nos apresentando Yuta, que seu aniversário recebe a notícia que sua mãe iria falecer. Ela gostaria que seus últimos momentos fossem gravados, assim ele não se sentiria tão mal e teria para sempre a memória dela em vídeos, que poderia ver quando quisesse. Ele grava até seus momentos finais, mas quando é hora dele se despedir dela, ele sai correndo. E o hospital explode, e descobrimos que tudo, na verdade, era um filme. O fato da mãe dele ter morrido era real, a ficção foi apenas o seu final. Neste ponto, vimos o quão arrombado, quão escroto é Yuta ter zombado da morte de sua mãe e ainda reclamar por zombarem dele por causa do filme. Mas não se preocupem, pois Fujimoto sempre guarda um plot twist para seus personagens. Neste ponto ele grava um vídeo dizendo que vai se matar e que vai se jogar do hospital onde sua mãe foi internada. Quando ele está prestes a fazer isso, ele é impedido por uma garota, que fala que se ele fizesse isso ali, iria sujar a reputação do local. Logo, ela o conhece e o puxa para uma construção abandonada, onde força ele a assistir horas e horas de filmes. E o motivo era bem simples. De todas as pessoas que odiaram o filme de Yuta, aquela garota chamada Eri gostou e despertou interesse no Yuta, querendo que ele gravasse outro filme, provando para todos o seu potencial. Para isso, os dois deveriam assistir vários filmes, pois, segundo ela, você não pode fazer um filme sem ter assistido vários deles. A partir daqui, a história segue apenas eles se encontrando e conversando sobre filmes e sobre seu progresso. Algumas partes que vale citar é como Eri não tem interesse romântico no Yuta e o casal não tem sequer uma química, por assim dizer. O tempo vai passando e nada de Yuta fazer um roteiro interessante. Ele pede ajuda ao seu pai e pergunta o que vem na mente dele ao pensar em seu filho. Ele responde que a única coisa que vem em mente é filmes, mas filmes com um toque de fantasia, o que justifica a parte da explosão no filme de sua mãe, mesmo sendo totalmente absurdo. Então o Yuta decide que vai fazer um filme emendando aquele seu anterior em um novo, onde ao invés do protagonista pular do prédio, ele encontra uma garota vampiro no qual se apaixona, mas ela não tem muito tempo de vida. E na esperança dessa garota não ser esquecida, ela pede ao protagonista que grave seus momentos juntos e assim que seja lembrada. Eri achou uma boa ideia de filme e ela decide ser essa vampira. A partir daqui a história começa a brincar com o leitor. A história misturou completamente a vida real com o filme, e a parte de ser tudo apresentado como uma gravação confunde ainda mais. Yuta descobre que Eri estava realmente doente e iria morrer, mas mesmo assim, os dois decidem continuar as gravações. Mas é nesse meio tempo que descobrimos a grande verdade da história, que é contada pelo seu pai. Yuta na verdade foi obrigada a gravar aqueles vídeos de sua mãe, pois ela queria fazer um documentário de quão forte era para superar sua doença. Ela já trabalhava com gravações, então ela ficava sempre dando sermão no garoto quando ele fazia algum take errado e tal. A mãe de Yuta não era aquela pessoa boa que vimos nas gravações. Tudo que vimos ali na verdade era mentira, mas através do que foi gravado, acreditamos que a mãe de Yuta era realmente uma boa pessoa. E por isso que seu pai chora.
Yuta tem o poder de transformar como as pessoas podem ser lembradas, e talvez esse seja o motivo de Eri ter se interessado nele na verdade. Ela gostaria de ser lembrada como uma pessoa boa e memorável no final. Então, Yuta grava os últimos dias de Eri, onde em uma das cenas eles têm relações íntimas ali, como se fossem realmente um casal. E no final, ela pergunta por que ele escolheu justamente um vampiro. Ele fala que faz parte do toque fantasioso que ele sempre coloca nas histórias dele. Em suas últimas palavras, descobrimos que ali já era o final do filme. Yuta conseguiu provar para todos que conseguia fazer um filme bom. Logo depois descobrimos que na verdade Eri não era daquela forma que estava no filme. Sua aparência e jeito de ser eram totalmente diferentes. Até o romance que ela tinha com Yuta era fictício. Mas no final sua amiga fala que ela prefere aquela versão que viu da Eri. O tempo se passa e Yuta segue sua vida. O protagonista, mesmo cumprindo seu objetivo com a confiança necessária para produzir filmes, não era o mesmo protagonista que vemos na vida real. Yuta ainda passou anos cortando e editando o vídeo de Eri até que ficasse de fato perfeito, mesmo já tendo uma família e tudo mais. Só que sempre tinha algo faltando, até que um dia todos sofrem um acidente e ele é o único vivo. Yuta, não suportando mais sua vida, decide dar um fim a tudo, no prédio abandonado onde via filmes, até que se encontra com Eri, ainda viva e jovem, vendo seu vídeo de infância dizendo como a vida vale a pena. Aqui descobrimos que na verdade ela era de fato um vampiro, fazendo assim o filme ser 100% real, sem toque de fantasia nenhum, pois Yuta acidentalmente descobriu toda a verdade. Ele morreu por conta do limite de memória em sua mente, mas como ela era uma vampira, ela conseguiu rever 3 dias depois, só que agora sem as memórias do passado. Ela fala que sua eu anterior lhe deu uma carta com instruções, e agora que ela tem um filme que basicamente conta toda a história de sua vida, ela pode saber quem era no passado, mas apenas a versão que a Eri anterior queria que ela fosse. Ou seja, basicamente Eri moldou a forma de ser das suas vidas futuras. Assim, ela finaliza dizendo que sempre que se esquecer também do Yuta, poderia lembrar dele de novo, da mesma forma que sua mãe havia falado no começo do one shot. Nessa hora, Yuta decide que vai embora, assim se despedindo de vez de Eri, mas agora encontrando o porquê de ter recortado aquele filme tantas e tantas vezes. E o prédio onde Eri estava simplesmente explode, dando fim ao one shot. Uou, que aventura, hein? Adorei a referência a Yofukashi no Yuta desse mangá. Muitos devem ainda estar se perguntando do que foi ou não real na reta final, então eu vou comentar com vocês sobre isso. A cena do prédio explodindo atrás de Yuta dá uma pequena confundida na cabeça do leitor se tudo aquilo de fato foi um filme. Mas primeiro vamos tirar o elefante da sala. O fato da Eri estar viva, que é completamente contraditório. Ela fala que a mente humana tem um limite de vida, mas por conta dela ser uma vampira ela conseguiu reviver. Ok, que merda é essa? Se você é um vampiro, todo o seu resto é um vampiro. Mesmo ela sendo meio vampiro, ainda seria considerada uma dampiro, e mesmo assim seres assim vivem muito tempo, sem sequer ter o mesmo problema que a Eri teve, como por exemplo o protagonista de Hunter D. De longe, essa parte de uma primeira olhada foi a mais furada pra mim, mas a liberdade criativa aí do Fujimoto, então não podemos falar muito, mas mesmo assim, o fato de vampiros terem um limite de memória é conveniente demais pra esse final. No fim, tudo dá a entender que a vida pode ser um filme. E no final, vamos acreditar naquilo que nos está sendo apresentado. A One Shot deixa um caminho bem linear por todo o percurso de acontece algo trágico na história de Yuta e aquilo vira parte de seu filme. Sendo assim, todos os seus filmes teriam uma base na sua vida real. Então, nada impede que esse final de fato foi verdadeiro, mas com uma dose de fantasia, sendo essa em questão a explosão do prédio de Eri. Dessa vez, cabendo a nós, o público, dar o feedback desse filme. Sobre o mangá em si, não é a primeira vez que Fujimoto faz algo nesse formato, ele já trabalhou isso em Fire Punch, e a importância dos filmes também, mas lá eram as cenas muito chatas e maçantes de se acompanhar, muitos quadros repetitivos e com muitos textos que tornavam a leitura enjoativa muito rápido. Aqui, em um one shot de 200 páginas, com a proposta de estarmos de fato vendo o filme, Fujimoto deixou tudo mais dinâmico, com cenas repetidas, mas que ajudavam a narrativa e textos mais dinâmicos também, fazendo assim a leitura ficar mais fácil e leve de se acompanhar. O fato de todo o mangá estarmos sempre vendo a visão de uma câmera só prova ainda mais estarmos ali de fato vendo um filme, o filme final de Yuta. E agora estamos no papel do público, de avaliar toda aquela história, que até agora foi um grande acerto, tanto de Fujimoto quanto de Yuta.
Pelo menos essa foi a minha interpretação até agora, ao ler tudo. Mas e vocês? O que vocês acharam? E quais são as suas teorias para esse final? Comentem aqui embaixo que eu quero ler. Em breve estaremos com muitas novidades e uma nova cara pro canal, incluindo novas artes para Saki e para Sahi, menos para Saya, porque ela já é recente. E também um novo modelo para mim, então aguardem para mais informações. É isso aí, valeu, falou e tchau, fui! On a Sunday morning, I touched the sky.